Olá, estimados. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem também. Espero que estejam todos bem em casa e se cuidando. Estamos aqui para darmos sequências às nossas aulinhas, certo? Mas ainda não temos previsão de retorno, vamos seguindo assim. Tenho conversado com vários de vocês nos nossos encontros agora semanais e me parece que chegamos num acordo que esse formato está funcionando, né? Aulinha gravada, com slides, quando preciso, se não ali mão na massa programando e mostrando para vocês. E aí para esse segundo ciclo que a gente está chamando aí de aulas das atividades remotas, eu criei esse momento semanal, né? 1 hora para o terceiro A, 1 hora para o terceiro B, para que a gente possa se encontrar ao vivo, conversar um pouco, tirar dúvidas das atividades do conteúdo passado. Não é aula. A nossa aula é nesse formato gravado. Aquele momento ali é para tirar dúvida das atividades, alguma coisa que não está funcionando em casa, ou um conteúdo que foi passado, enfim, qualquer coisa relacionada à nossa disciplina, mas é um espaço para dúvida, é um convite, né? Participa quem quiser, quem puder. Tem algo bem sossegado, bem tranquilo. Imagine que eu estou lá na minha salinha e vocês vão lá, né, buscar alguma ajuda. E aí a gente acha esse momento numa webconferência. Então já tem um dia e um horário, né, pré-definido, com os terceiros Bs na quinta-feira às 10 da manhã, com o terceiro A nas sextas, 10 da manhã. E não nessa semana, eu até agendei, mas essa semana nós temos feriado ali naqueles 2 dias, então não teremos esse momento. Mas aí até lá vocês vão estar assistindo os vídeos, dando estudada, talvez até nem tenha dado tempo de, de ter as dúvidas, né? Então, mais para a próxima semana a gente já encontro vocês lá. Tá joia? A gente encerrou uma etapa com o projeto lá da hamburgueria, praticamente tem todos os trabalhos entregues, o que vai gerar uma nota nossa. Né? Já começo assim, né, falando de notas. Por quê? Porque em breve a gente vai, não sei, não tenho data, mas em breve acredito que a gente vai finalizar o nosso trimestre, precisamos de 2 notas. Então, o projeto da hamburgueria foi uma nota, com um peso maior, que eu ainda vou definir, vou falar para vocês. Já tinha definido no plano de ensino, mas agora, com todas as mudanças, a gente vai ter que rever isso. E a segunda nota vai ser a soma dessas atividades. Atividade essas que, por enquanto, só tem uma, né, do PHP. Lá do PHP para trás foi parte do projeto, então ali é uma nota. A segunda nota vão ser listas de atividades que eu vou passar a cada aula. Então, a cada quantitativo de aulas, né? Então teve aquela lista pequenininha do PHP ali para começar, e agora essa aula com a segunda parte dela, que eu dou na outra semana, no módulo 4, a gente compõe mais uma lista de atividades, um projeto pequenininho, enfim. O fato é que a soma dessas atividades a gente faz uma média e gera uma outra nota. Isso eu vou passar mais em detalhes para vocês, né? Não preciso se preocupar agora. Só se atentem para que realmente precisa ser feito, porque essas atividades não vão valer só mais presença, mas vão valer uma notinha. A gente tem ciência que vocês são sobrecarregados, então ninguém vai pegar pesado em quantidade ou em complexidade de atividade. A gente vai dar tempo, a gente vai estar aqui para ajudar vocês, para tirar as dúvidas também, então não se preocupe, mas sim, tem que fazer, tá joia? Então já passa esse recado para que vocês se atentem. Quem não conseguiu ver os primeiros vídeos, né, os vídeos anteriores ali da introdução da programação web, PHP, corre atrás, porque tem um prazinho agora do dia 14, que é domingo. São 4 exercícios, né, mais de algoritmo ali para praticar a sintaxe do PHP. Nos momentos que a gente teve já de encontro, quem apareceu tirou dúvida, então pode conversar com os colegas também, se não, pode me passar a dúvida, tento resolver por e-mail, senão a gente marca um momento
e eu sano todas essas dúvidas. Tá joia? Então, o recado é: estudem, façam as atividades, que isso de alguma forma vai valer uma notinha. Tá joia? Agora vamos mão na massa. Então, a gente está dando sequência agora à aprendizagem do PHP, que vai nos acompanhar, na verdade, até o final da disciplina, onde a gente teve uma parte introdutória em 2 pontos. Primeiro, falando da programação web, o que é desenvolvimento web, mais do lado do servidor, porque, né, até hoje o que vocês viram no primeiro ano e toda essa introdução e revisão comigo foi do lado cliente, né? O que é o lado cliente? A parte da aplicação do programa web que roda no browser, que o browser interpreta, que é o que? HTML, CSS e JavaScript. Isso o browser dá conta. Mas isso é a interface, como a gente fala, é o lado que o cliente vê. Um sistema grande, uma grande aplicação, ela não é rodada do lado do cliente, ela é executada num servidor, numa outra máquina que está ligada à internet, sabe-se lá onde. Então, aquela parte pesada do programa, dos algoritmos mais complexos, do acesso ao banco de dados, está tudo numa máquina remota. Né? A gente sempre cita, né? O que a gente mais acessa, seja um Netflix, que um programa vai carregar o filme e vai trazer até a tua casa. Um programa que está no lado do servidor. Uma rede social, um Facebook, um Instagram, também carrega os dados num banco de dados, faz a consulta dos teus dados, dos teus contatos, da sua timeline e manda pro cliente, para o nosso lado, só o que o cliente entende, HTML, CSS e JavaScript. Então, esse lado de cá a gente já entende bem, já domina, já consegue fazer coisa legal e bonita. Agora a gente precisa fazer do lado de lá. Então, para fazer a programação do lado do servidor, existem linguagens próprias para isso. Né? E eu já citei as mais conhecidas, o PHP que a gente vai trabalhar, o Java, o Python, os frameworks JavaScript, o C Sharp e tantas outras linguagens que vêm surgindo. Né? Cito Java, PHP principalmente, C Sharp, que são linguagens que estão praticamente desde o início da internet, que tem grande parte das aplicações desenvolvidas por todo mundo ao longo da história nessas linguagens. E aí a gente definiu o PHP, né, por ser uma linguagem já amplamente utilizada, uma linguagem estável, uma linguagem segura, uma linguagem que tem amplo mercado e que o melhor de tudo para nós é de fácil aprendizagem, porque é uma linguagem simples e enxuta e ainda ela deriva de linguagens assim como Java, do C++. Então tem muita coisa da sintaxe, como vocês, quem já viu os vídeos já poderam observar, que parece muito com Java ou com JavaScript, né? As estruturas de decisão, repetição, tudo muito parecido. Então isso vai facilitar bastante a nossa vida. Só que o que a gente fez até então em PHP foi exatamente revisar essa sintaxe básica que é comum a qualquer linguagem de programação, que é declaração de variáveis, ver a questão de tipos, que no caso do PHP é tipagem dinâmica, ver estruturas de decisão, de repetição. Então, tudo isso, criação de funções, tudo isso é o básico da linguagem, a gente nem falou de web, para que vocês se familiarizassem ou tivessem esse primeiro contato com a linguagem. Agora que esse primeiro contato já passou, é hora da gente deixar de conversa e começar a programar para a web efetivamente. Começando com um exemplo simples, principalmente entendendo esse conceito do que é programação do lado do servidor, e aí começar a fazer integração com aplicações maiores e principalmente com banco de dados. E aí a gente fala banco de dados e aí sempre tem aquele arrepio. Meu Deus, vamos conectar com o banco e vem toda aquela complexidade. O PHP traz grandes facilidades para a gente nesse sentido, né? Vocês vão ver que ele vai ajudar na medida do possível. E não tem muito como a gente fugir, pessoal, porque uma aplicação, se eu te falar de uma aplicação web, né, um sistema web que em algum momento não tenha um banco de dados, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito, muito difícil. Porque qualquer coisa que vá ser armazenada é um banco de dados, seja ele relacional, ou orientado a objeto, ou qualquer outro banco mais moderno,
ou seja, um arquivo texto, mas tem que ter um armazenamento, né? Um site, qualquer página mais simples que você acesse, ele está te mostrando uma notícia, uma matéria, um documento, uma aplicação, e esses dados estão onde? Num banco de dados. Então isso a gente não tem como escapar. Tá joia? Então eu acho que vamos deixar de conversa e vamos trabalhar. Então a primeira coisa é a gente entender como é que faz para a gente rodar uma aplicação web que está num servidor. Que aí talvez fique um pouco confuso para vocês no início, porque, né, principalmente pelo fato da gente estar em casa, o servidor vai ser o nosso próprio computador, né? O meu vai ser o meu computador, vocês quando forem fazer em casa, servidor e cliente vão estar no mesmo computador. Mas vocês podem até brincar, tá? Quem tiver computador e celular, mais para frente, fazer um teste conectando os dois, vocês vão ver que legal. Eu vou tentar simular isso um dia e mostrar para vocês, mas não nesse momento. Se a gente tivesse no nosso laboratório lá no UFC, ficava mais fácil em deixar uma máquina própria para ser o servidor e as outras acessando. Então, por enquanto, a gente vai ter que simular um pouco isso, mas com o tempo a gente vai resolvendo. Então, para começar, vou criar um index HTML, simples, como sempre, dando um olá mundo. Né, a gente sempre faz o Olá Mundo como primeira aplicação, não podemos deixar que isso seja diferente. Então, Olá Mundo, beleza, vamos abrir essa aplicação. Deixa eu vir aqui, isso aqui eu não quero, tá aqui, index.html, Olá Mundo, tá? Até aí nenhuma novidade. A gente abriu um arquivo HTML que, mais uma vez, o nosso grande cliente, que é o navegador web, que interpreta, né, a grande maioria das aplicações web, HTML ele entende e ele faz uma boa. E se a gente transformar essa aplicação num PHP? Simplesmente mudar a extensão. É aqui que eu vou tentar fazer. Dou um Enter. Ele abriu aqui no meu Visual Code. Então, peraí. Vamos colocar abrir com outro aplicativo. Eu quero abrir com o Chrome. Ele tenta abrir, ele nem consegue. Ele manda salvar e diz, olha, eu não consigo entender esse arquivo aqui. Vou salvar ele, não tem o que fazer. Então não é o que a gente quer que ele abra. Tá, e como é que eu faço? Porque aqui ele só tem HTML. Ele poderia ter executado para a gente, né? Não tem nada de PHP. Mas não interessa. Pela extensão do arquivo .php, o navegador já identifica que ele não conhece. Tá, e se fosse o contrário? Vou renomear aqui HTML. E se a gente, ao invés aqui, como a gente fez já nas primeiras aulas de PHP, eu fizesse uma mensagem, olá mundo. Tá difícil aqui, né? Olá mundo. E aí eco mensagem. Só que é um código PHP, né? Me parece tudo certo, mas está salvo como HTML. Vamos tentar, a gente pode até colocar aqui um HTML qualquer, teste, por que ele está indo ali sempre? Teste, para tentar enganar o navegador, né? Vamos, interrogação, vamos tentar enganar o navegador para ver se ele executa esse PHP. Ó, mostrou o teste e cadê aquele código em PHP?
A gente viu o código-fonte aqui, está exatamente como a gente escreveu no Visual Code, e o browser simplesmente ignorou. Então o recado que está sendo passado para nós pelo navegador é: não tente me enganar. Eu não sei o que é PHP, como eu não sei o que é nenhuma outra linguagem. Java, C Sharp, Python, não sei o que é. Dê para outra pessoa executar e me dê só HTML. Porque HTML eu recebo, eu resolvo. PHP eu recebo, eu ignoro. Sei lá nem o que é PHP. Então, está claro para nós que não adianta querer abrir um arquivo PHP através do navegador. E é aí que entra a função do servidor web. Né? Quando a gente faz aqui http://videira ifc do br, na verdade a gente está chamando um servidor que está localizado num determinado IP que está escondido nesse nome, né? Sei lá, 192.168.1.105, que está, no caso, a gente sabe que está ali no nosso FC, bem escondidinho, em quarentena, e esse servidor, a gente chama ele, o servidor recebe a requisição e manda HTML para nós de volta. Então, aqui dou um Ctrl U, está aqui o site do UFC, também HTML, CSS, JavaScript, não tem nada de PHP em nenhuma outra linguagem. A gente nem sabe do que é feito o site do UFC, mas é em PHP, inclusive, tá? Então, o que a gente precisa para rodar esse nosso Olá Mundo, tá? Que não é um HTML, então vou apagar o HTML aqui e voltar, é chamar ele através de um servidor, né? Através de um endereço, alguma coisa que a gente digite aqui, meu servidor, um http meu servidor bom e uma porta qualquer 1, 2, 3, 4. E aí chame o olá mundo.php. A gente precisa de alguma coisa assim. Chame o olá mundo através de um servidor. Então o que eu preciso ter no meu computador servidor, que agora é o meu notebook, eu preciso ter um programa que seja um servidor web. Falei nos slides lá nas primeiras aulas que servidor web tem vários conhecidos. Um dos mais conhecidos e mais utilizados no mundo é o servidor Apache, né? Tá na grande maioria dos computadores. É um servidor bastante antigo, muito seguro, funciona muito bem e é gratuito. O PHP funciona muito bem com ele. Então, essa parceria PHP-Apache tá sempre junto. E aí, de um tempo para cá, quando a gente baixa o PHP, aquele que vocês instalaram, que aí vocês chegam aqui na linha de comando, daí faz PHP alô mundo, olá mundo, né? Não alô. Não, alô mundo. Gente, como é que eu salvei isso? Ah, tá index, nenhuma coisa nem outra. PHP index. Então tá aqui olá mundo. Esse programinha PHP, ele junto com o Apache, ele funciona também como servidor web. A única coisa que eu preciso fazer é iniciar esse programa, deixar ele funcionando, ele fica escondidinho no computador funcionando, e dizer em qual IP que vai funcionar e qual a porta. Vocês já viram disciplina de redes, sabe que o IP ele é um número único, um identificador único de um computador na rede, e a porta identifica o serviço, porque um mesmo servidor ele pode ter um servidor web, ele pode ter um servidor FTP, ele pode ter um servidor de e-mail e tantos outros serviços. Então você diferencia esses serviços pela porta. Tá joia? Então o que a gente precisa aqui agora é dizer PHP. Vou até aumentar a tela aqui. PHP inicie um servidor web para que eu possa rodar os programas PHP, não por essa tela preta, porque ninguém aguenta mais, mas sim pelo navegador, que é o correto para aplicação web. Então você vai fazer PHP -s de servidor, o endereço, e aí, mais uma vez, eu reforço aqui pelo fato de a gente estar rodando em casa, a gente vai usar o localhost, que é uma palavra-chave padrão que identifica que é o seu próprio computador,
que ele pode ser substituído pelo IP 127.0.0.1, mas é muito mais fácil a gente usar localhost. 2 pontos, uma porta que esteja livre no seu computador. Porta 8080 é muito comum ser utilizada, porta 8000. Vamos utilizar a porta 8000. Aí o que ele está dando mensagem para a gente? O PHP está rodando, started, começou, né, está iniciado nesse endereço aqui, http 8000. HTTP localhost. Então, ao invés de ser meu servidor.com que não existe, eu tenho meu localhost 8080 e o nome do programa que eu quero executar é 8080 não, 8000, né? Perdão. 8000. Olá, mundo. O que minha cara tá aparecendo aqui? Não é para aparecer. Sai daqui. Então, agora sim a gente tem nossa aplicação rodando no navegador. Né? Então, vejam que a gente não abriu a aplicação pelo navegador, mas sim a gente chamou um programa, que é o PHP, que a gente sabe que ele sabe rodar, ele sabe executar programas PHP. A diferença é que ele, ao invés de jogar aqui na tela, ele devolve aqui para o navegador. Se eu dou um Ctrl U, ó, que é o código-fonte, não tem nada de código PHP aqui. Eu só tenho código que seria HTML. A gente pode dar uma melhorada aqui, né? Ao invés disso aqui, então, a gente faz um HTML. E aí, no corpo do HTML, a gente pode misturar PHP. Isso é que é legal, porque a gente pode intercalar entre HTML. Eu tenho HTML, preciso de código PHP. Abro a tag PHP. Escrevo o que eu quero. Posso até misturar aqui um PHP agora. Ou, perdão, um HTML. Tá difícil de digitar hoje, né, pessoal? É o frio. Coloco um H1 para dar um destaque, escrevo a mensagem, terminou o PHP, fecho a tag PHP e continuo com o HTML. Venho aqui, F5, olha aí que legal. Olá, mundo. E se eu dou F12, F12 não, Ctrl U para ver o código fonte, mais uma vez, ó, cadê o código HTML? Perdão, cadê o código PHP? Eu só tenho HTML aqui, eu só tá dentro do body, só tenho um H1. E aqui eu tinha um pouquinho de código PHP. Ele ficou no servidor, ele ficou no programa PHP. O PHP executou e só manda pro navegador web o resultado, que aqui da parte do PHP é só isso aqui. Então, mais uma vez, o navegador ele recebeu apenas código HTML, que é o que ele sabe fazer. Tá joia? Então, daqui para frente, se a gente quer executar qualquer programa PHP no navegador, né, agora chega de telinha preta, a não ser que a gente queira fazer algum teste rápido, mas senão a gente vai rodar só aqui no browser. Então, a gente vai chamar através do servidor. Inicio o servidor e carrego através da URL o meu programa PHP. Se eu faço um outro programinha qualquer aqui, então eu tenho o index PHP, eu tenho aqui, vou até criar um clientes, vai ser uma página onde a gente vai listar clientes. HTML5, lista de clientes. Vejam que mesmo sem nenhum código PHP, eu chamei o arquivo de .php e para o navegador ele é um PHP, independente se ele tem código PHP ou não. Então aqui eu já posso chamar também o clientes.php. Lista de clientes, né? Ctrl, código fonte, está aqui lista de clientes. Agora aqui eu posso inserir
uma variedade de código que a gente vai fazer já já. Eu vou seguir naquele modelo de interromper e fazer vídeos mais curtos, porque pelo que eu tenho percebido, olhando as estatísticas do YouTube, vocês se prendem mais se os vídeos são mais curtos. Se os vídeos são muito longos, vocês param e parece que não dão sequência. Tá? Então vou tentar nesse modelo de fazer o vídeo quebrado em partes. Se vocês acharem que não, que é melhor do outro jeito, fazer um único vídeo longo, vocês me falam aí, põem no comentário ou me dão um retorno no outro momento, tá? A gente se encontra já.